Então, vamos para a primeira fase, que é a restauração. Por quê? Para que o seu corpo ele possa ser restaurado, não basta a gente focar só na alimentação. A gente precisa voltar a olhar lá atrás para a nossa alma, para o nosso interior, para as nossas vontades, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. A nossa mente ela precisa ser treinada, ela é a sede da nossa alma. Por isso, várias vezes eu terei que voltar ali a falar da alma. E eu já queria iniciar com você declarando a palavra. Venha me restaurar, Senhor, para que eu tenha vida e a tenha em abundância. A palavra restauração, ela significa voltar à forma original, assim como Deus nos criou, e trazer de volta o que foi perdidos, como, por exemplo, os maus hábitos, as nossas escolhas erradas. Por isso que essa fase, ela começa com uma limpeza profunda, não só no corpo, mas também nas nossas emoções, na nossa mente. Ela é um recomeço, como se a gente estivesse nascendo de novo, para a gente poder viver uma vida com uma saúde com mais propósito. No primeiro capítulo de Gênesis está: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, toda restauração, ela precisa começar de dentro para fora. Só assim ela se torna mais real e duradoura. E tipo assim, uma detox, quando ela é bem feita, ela limpa o nosso corpo das toxinas. Por quê? Porque com o tempo a gente vai acumulando aquela sujeirinha no nosso corpo. Por quê? Por conta da alimentação industrializada, por conta da poluição do ar, da água que a gente bebe, dos industrializados, dos fast foods que a maioria das pessoas hoje consome. E uma das formas que é mais eficaz para começar qualquer tipo de limpeza é uma detoxificação. Por quê? Porque ela ajuda a eliminar aí essas substâncias nocivas e deixando aí o teu organismo um pouco mais leve. No Salmos 150, no versículo 6, fala: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, gente, eu queria lembrar que alimentar-se com o que Deus criou é, sim, um princípio espiritual. O que acontece? O que torna os alimentos criados por Ele algo espiritual é o fato de que Deus, Ele nos vê como um todo. Só que nós fazemos essa divisão. Uma hora a gente fala, a gente cuida muito só do corpo, outra hora a gente dá atenção só para a alma, outra hora a gente dá atenção só para o espírito e esquece que precisa ter esse alinhamento desses três pilares que foi o que nós vimos nos vídeos passados, tá? Então é importante a gente cuidar de uma parte, mas não negligenciar das outras. Quando a gente começa com uma detox, por exemplo, se a gente for ver na palavra, lá no início em Gênesis, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se Ele colocou em nós a sua semelhança, e o pecado veio para degenerar essa imagem, né, que foi a obra de Cristo, essa restauração completa, o retorno ao propósito original, com o tempo, até os alimentos que Deus criou, eles foram perdendo a sua pureza. Por quê? Por conta da contaminação do solo, por conta da água, por conta da industrialização. Por isso que é preciso a gente ir purificando o corpo para a gente começar a voltar realmente nessa forma original que Deus pensou em cada detalhe para o nosso corpo. Então, alimentação segundo a criação. E daí em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 11 e 12, disse Deus: produz a terra a vegetação, toda a espécie de plantas com sementes, árvores que dão frutos e sementes. As sementes produzirão plantas e as árvores cada uma da sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu a vegetação com todas as espécies de plantas com sementes e as árvores que dão frutos com sementes. E Deus viu que isso era bom. Então aqui nós temos o primeiro ensino, que está lá no início. Deus fez todas as coisas perfeitas e nos deu o alimento necessário para sustentar a nossa vida. No início, a nossa alimentação ela era composta aí, né, por esses vegetais, pelas plantas, né, tudo que o nosso corpo precisava para viver, né, de uma forma com saúde. Mas a gente foi aos poucos destruindo. Bem, aqui você terá uma sugestão de cardápio que eu vou explicar para você como que será feita essa dieta, com uma lista de substituição. E no terceiro dia há uma prática opcional de limpeza intestinal. Eu queria que você tivesse bastante consciência, caso você opte a fazer essa limpeza intestinal. Ela é muito benéfica, principalmente para quem tem um intestino desregulado. O que seria um intestino desregulado? Tanto aquele intestino que é muito preso, que fica dias sem ir ao banheiro,
quanto aquele intestino que é muito solto, que você vai várias vezes ao dia, né, ao banheiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o intestino é algo bem complexo, tá? Essa prática, ela também não vai matar ninguém, tá? Ela é bem tranquila, mas é muito importante eu deixar claro para você que se você tiver algum problema aí de saúde, se você estiver fazendo algum tipo de acompanhamento médico, principalmente se estiver, por exemplo, fazendo quimioterapia e que tiver doenças mais graves, né? Você consulte um profissional, consulte teu médico, consulte teu nutricionista para saber se você está apto a fazer, tá? Outra coisa também que é importante, se você sente que a tua alimentação é uma alimentação limpa, que você está fazendo para acompanhar, porque você é uma pessoa que cuida da tua saúde, que você quer cada dia melhorar mais, que você é uma pessoa bem disposta, que você não tem problema algum e quiser pular essa fase, tá tudo bem também. Você já inicia aí a partir do 3º dia. Então vamos dar início à nossa limpeza do organismo. Então eu vou passar um cardápiozinho aqui agora para 3 dias, né? Que são os 3 primeiros dias que você vai fazer e que é muito importante que você faça bem corretamente para você poder ter resultado com os alimentos aqui que são necessários e que não dá para ter mudanças, tá? Quem faz parte dos meus grupos, eu disponibilizo aí uma lista de compras, é um pouco mais detalhado. Se só tiver o livro, você também já será beneficiada porque você está vendo ele aqui, tá bom? E de qualquer forma, você vai conseguir, se você prestar bastante atenção, você também vai conseguir seguir aí o cardápio de uma forma eficaz. Então, ao acordar, você vai tomar um copão de água. Normalmente eu gosto de deixar essa água do lado ali na cabeceira ali da tua cama, que você acorda e já toma um copão de água, tá? A água, ela é extremamente importante, principalmente nesse momento. Por quê? Porque ela vai começar a acordar o corpo, tá? Ela começa dando esse chacoalhão. Daí depois que você tomou esse copão de água, você faz a tua rotina normal e daí você vai fazer um shotzinho, que é um shot com limão, tá? Aqui tá 300 ml de água com um limão espremido. Se você achar que 300 ml de água for muito, você pode tomar menos. O importante é você tomar às vezes antes, né? Na hora que acordar, igual eu falei, para você ter aquele choque ali, pro teu corpo começar a despertar. Daí você vai fazer esse shotzinho com limão espremido. Uma orientação que é muito importante nesses 3 dias, nos 3 primeiros dias, é você evitar a cafeína, é você evitar o café preto. Então, se você for muito viciada em café, se você for aquele tipo de pessoa que toma várias xicrinhas de café por dia, como eu era, assim, e de vez em quando eu fico assim, eu tenho que dar um tempo, fazer uma detox só da cafeína, pode ser que você sinta um pouquinho mais. Pode ser que você sinta, por exemplo, uma dor de cabeça, né? Pode ser que você sinta um cansaço um pouco mais profundo, até ânsia de vômito. Mas isso passa, tá? É extremamente normal. E por que é tão importante a gente evitar a cafeína? Primeiro, porque a cafeína ela é irritante da mucosa intestinal e a gente vai estar fazendo um trabalho, primeiramente no intestino, né? Lembra que o intestino é nosso segundo cérebro, é a partir dele que as coisas vão começar a andar bem. Então, por isso que a gente está fazendo essa limpeza intestinal. Há algumas coisinhas que melhoram esses sintomas da cafeína, caso você sinta. Uma delas é aumentar a quantidade de água e colocar uma pitadinha de sal na água. Inclusive nessa água da manhã, você pode até colocar ali essa pitada de sal já. Se for um sal grosso, melhor ainda. Se for o salzinho de luz que tá ali no meu Instagram, eu tenho, você procura ali mais para baixo, tem sal de luz. Ele é um sal, uma mistura de sal potencializado com outros ingredientes, como cúrcuma, que é o açafrão da terra, gengibre, louro. É bem legal, você pode estar fazendo ele e estar utilizando aí. Se a água com sal ainda assim não melhorar, você pode pegar uma xicrinha de café e molhar a boca assim. Não é para você engolir, tá? É só para você sentir o sabor. Às vezes isso já melhora. Isso para aquelas pessoas que são extremamente viciadas. Mas faça uma oração, peça a Deus para que Ele tire, sabe, essas dores, para que Ele tire esses incômodos também, para que você sinta-se bem. Faça essa entrega para Ele.
E eu tenho certeza que se você entregar nas mãos dele, você não vai sentir esses incômodos, essas dores, essa sensação de cansaço, tá? Eu tenho certeza que tudo será diminuído. E aí vamos já para o que é importante aqui no café da manhã. Você vai fazer um suco, que esse suco são 3 rodelas de abacaxi e meio mamão papaya. Seria muito importante que fosse o mamão papaya. Caso não consiga, pode ser ali o formosa. Mas o mamão papaya, ele tem uma enzima que é a papaina, assim como o abacaxi que tem a bromelina. E são enzimas que elas vão fazer todo um trabalho, tá? Tanto na parte gastro quanto na parte intestinal. Então, por isso que é específico esse suco aqui, com mais as 3 folhas de couve. A couve tem que ser orgânica? Seria interessante sim que fosse, por quê? Porque nós estamos limpando o nosso corpo dessas toxinas, dessas químicas. Então, você não precisa ir no supermercado, aquelas partes, né, toda orgânica. De repente, não sei em que parte que você tá, mas da horta do teu vizinho, sabe? Nesses lugares mais simples sempre tem. Caso não tenha, você vai num supermercado, numa feira e procure, né, a couve orgânica, que com certeza você vai se beneficiar. Mas eu não tenho condições ou eu não tenho acesso. Daí tudo bem, é melhor você usar a couve com um pouquinho de agrotóxico do que você não usar, porque ela vai estar melhorando as outras coisas também. Então, usa a couve com veneninho mesmo. Aí, caso você queira, você pode acrescentar aí hortelã, agrião, pepino, tá? É opcional. Assim como lascas de gengibre, se você desejar. Uma coisa que é muito legal, muito importante, que é extremamente detoxificante. Não é todo mundo que gosta, mas vale a pena fazer um esforço, é colocar folhinhas de coentro nesse suco. Sim, fica com gosto forte, sim, mas se você está pensando no alimento como medicamento, entendeu? Como remédio ali para o teu corpo, vale a pena você fazer esse esforço. O coentro, ele é poderosíssimo. Isso é o teu café da manhã, tá? Vai ser esse suco, você vai fazer, vai dar um copão bem grande. Ele é uma delícia, ele não é ruim e ele sustenta bastante. Daí, no meio da manhã, caso você deseje, você sinta fome, você vai usar algumas frutas que eu deixei aqui abaixo, de preferência frutas com baixo índice glicêmico, principalmente se você está buscando o emagrecimento. Então são elas morango, os berries todo, lima da Pérsia, sensacional, goiaba. Aí você pode estar utilizando também coco, que sustenta bastante, abacate, que sustenta bastante, cenoura, pepino, batata yacon é uma batata, você vai achar ela também nos varejões aí, nas frutarias. Ela parece uma fruta, ela é bem gostosinha e ela tem um alto poder em diminuir aí o índice glicêmico, que é o açúcar no sangue. Então ela vai fazendo já o trabalhozinho, né, de diminuindo a glicemia do teu sangue. Legumes e algumas sementes. E aí, aqui no livro também tem um QR Code, que você pode baixar o QR Code e aí você vai ter um e-book só das receitas detox, que estará disponível para você, tá? Gratuitamente. E o almoço, presta atenção, almoço e jantar. Então, na hora do almoço, o que você vai fazer? Saladas de folhas coloridas. Aqui você pode variar. Eu sempre ensino a pessoa a fazer uns pratão de salada com várias cores. Então, por exemplo, você pega a alface roxa, a alface aquela verde clarinha, a alface americana, lisa, rúcula. Então faz um pratão de salada, porque você pode comer folhas à vontade, tá? Então quem tem mais fome, eu, por exemplo, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto de comer bem, né? Então eu como muita folha para não comer as outras coisas. Então você pode comer um pratão aí de folhas, e daí nessas folhas você pode colocar cebola, tomate, palmito, cenoura, algumas frutas, tipo uma maçã. Então você faz um saladão aí. Vai temperar com o quê? Com limão, espreme um limão ou o vinagre de maçã. E você pode colocar o sal, né? E um fio de azeite de oliva, tá? Dá até para fazer aquela salada que eu costumo chamar de salada de bacia. Então, antigamente, eu lembro que a gente fazia salada na bacia, que pegava literalmente uma bacia, mexia tudo e daí que colocava na saladeira ou já diretamente no prato.
Eu, às vezes, conforme a minha vontade, e se eu tô sozinha, eu faço uma coisa que não tem nada de etiqueta, mas eu já como ela ali na bacia mesmo. É uma delícia, tá? Então faz que isso aí vai te sustentar bastante. E também você pode usar aí os vegetais cozidos no vapor, como brócolis, couve-flor, abóbora cabotiá. A abóbora cabotiá é outro segredinho que ajuda a te sustentar mais, tá? Por quê? Porque a abóbora cabotiá é a abóbora japonesa, gente. Tem lugares que não sabem o que é abóbora cabotiá, que não fala cabotiá. É a abóbora japonesa, é aquela que ela é verdona, sabe? Que tem aquela casca verde por fora e ela é bem laranjinha por dentro. Super versátil, você pode fazer diversas coisas com ela. Você pode só partir ela assim no meio, colocar no forno, fica uma delícia. Tem no meu Instagram também algumas receitinhas ali. Você pode cozinhar ela e bater, fazer em forma de sopa, ou só amassar e fazer em forma de purê, e sempre usando ali os temperinhos. Então eu super recomendo a abóbora cabotiá. Brócolis, couve-flor, daí você pode estar fazendo tipo um arrozinho de couve-flor, repolho, né, já falei, a couve de Bruxelas, que são alimentos que contêm compostos enzimáticos que vão ajudar a preparar o seu organismo, porque depois a gente continua com uma detox também. Que eu falo que a partir do momento que você muda a tua alimentação, teu corpo já está sendo limpo, já está fazendo essa limpeza. Outra coisa que é bem legal é você salpicar cúrcuma. Cúrcuma, para quem não sabe, é o açafrão da terra, é aquele temperinho amarelinho, sabe? Então você salpica ela no final dos cozimentos, que vai potencializar os teus alimentos, vai te ajudar na parte da desinflamação, vai te ajudar na parte da desintoxicação e vai ajudar na parte do emagrecimento também. Daí aqui eu dou alguma sugestão para você de alguns alimentos, tipo espaguete de legumes, guacamole, purê de abóbora cabotiá, que eu já falei, o purê de couve-flor, sopa de legumes, legumes no forno com ervas e especiarias, tá? Aí você vai usar a tua criatividade. O lanche da tarde, né? Então, o lanchinho da tarde, você vai fazer o suco igual você fez no café da manhã. Quando a pessoa, ela trabalha fora, ela pode dobrar aí essa porção e ela pode levar, porque esse suco, ele não é um suco que você vai perder aí as propriedades, tá? Na verdade, o que a gente precisa é das enzimas. E as enzimas, elas não vão se perder. Tipo, quando você escuta falar, por exemplo, a laranja, a partir do momento que tirou a laranja do pé, ela já está perdendo vitamina C. Aqui nós não estamos preocupadas só com a vitamina C. Tem os outros ingredientes e eles vão manter. Então você pode fazer, deixar ele pronto, levar aí numa shakeira e levar no trabalho com você. Daí você só dá uma chacoalhadinha e toma, que ele vai estar em perfeitas condições, tá? E daí, na hora do lanche da tarde, você pode acrescentar 5 biscoitinhos de arroz com guacamole ou talvez com um requeijão vegano, né? Porque a gente tá sem lácteos, sem proteínas de modo geral. Eu tenho também a receitinha desse requeijão vegano ali no meu Insta. Vou lembrar de colocar o link aqui para vocês. E um daqueles lanchinhos da manhã que eu citei ali, que são as frutas, você pode estar utilizando também. E no jantar, igual o almoço que eu acabei de falar. É muito importante que você mantenha-se hidratado, principalmente nesses 3 primeiros dias aqui. Tem alguns alimentos que eu deixo livre. Aqui fala: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16. Quais são os alimentos que serão livres aqui? As verduras, todas as verduras. As folhas, todas as folhas, principalmente as folhas verdes escuras. As frutas, tipo abacaxi, mamão papaya, que é o que está no suco ali, melão, morango, abacate, pêssego, nectarina, maçã, pera, kiwi, lima da Pérsia, bergamota, ameixa, goiaba, amora, pitanga, limão. O limão, ele é essencial, então você pode usar livremente. E legumes como abóbora cabotiá, que é a abóbora japonesa, brócolis, couve-flor, repolho, acelga, cenoura, tomate, pepino, palmito fresco, abobrinha, berinjela, vagem, quiabo e chuchu. Então, aproveitem, usem a criatividade e aproveitem desses alimentos, tá? Criem receitas aí. E os alimentos a serem evitados. E aí, agora, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, depois do 16, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. E aí, eu queria fazer uma reflexão com você a respeito de comidas evitadas ou proibidas. Nós estamos falando aqui sobre o controle. E esse é um verdadeiro campo de batalha da nossa mente. Por isso que eu falei que várias vezes a gente vai ter que voltar ali na alma, na mente. Porque pense comigo, é na mente que nós decidimos se nós teremos vitória ou derrota. Então, quando eu falo a palavra proibido, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? A primeira estratégia que Satanás usou foi roubar a mente do homem. Por quê? Porque ele desejava todo o poder e todo o governo. E da mesma forma, a nossa mente ela é constantemente influenciada por dois pensamentos opostos. O pensamento do bem e o pensamento do mal. É Deus, é o diabo. É sim, é não. Ambos tentam guiar as nossas decisões. Só que eu quero te convidar a você ativar a tua mente para a vitória. Nós temos que ter mentes vitoriosas. Nós temos o livre arbítrio. Nós podemos escolher. Então, eu não vou deixar uma lista de alimentos proibidos aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que você foque nos alimentos que você pode consumir. E como eu vou saber? Simples, é só você focar no que você pode comer. Se não tiver aqui, não come, tá? Na dúvida, não come. Lembre-se, dúvida não é algo de Deus. Então, na dúvida, é melhor não fazer. Então, seja criativa aí na cozinha, resgate aqueles sabores da natureza, transforma a sua casa aí em um laboratório de saúde, tá? Quando a gente reduz aí os industrializados, o nosso corpo, ele já começa a se limpar naturalmente. E assim, gente, a dieta da criação, ela vai te convidar a ter consciência. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio para decidir. E que muitas vezes essa escolha, ela tem relação com o espiritual. Lembre-se que tudo começa com a visão. Eva, por exemplo, ela viu o fruto, ela desejou, ela tocou e ela comeu. A tentação, ela começa pela nossa mente, né? Acontece que muitas vezes nós sabemos o que nos faz mal, mas a gente come por quê? Por compulsão, por culpa, por aquele desejo descontrolado. Então, se você deseja alcançar esse processo aí de cura, você precisará abrir as portas da tua alma, permitindo que Jesus entre e assuma o controle. E comece aí a vencer o inimigo, que é a tua mente. Então, já começa a declarar hoje, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor e eu vou vencer essa batalha.